Boa tarde, amigos. Estamos abrindo nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Semana de decisões, né? Hoje o Internacional decide com o Santos, porque convenhamos, se empatar ou perder, deu pro Internacional para título, né? Tô falando em termos de título. Depois vamos ver o que pode cada um buscar. O Renato brincou sábado dizendo que o Grêmio continua disputando o título. Deve ser do ano de 19, 20, né, no Campeonato Brasileiro. Porque esse ano não mais, né? Se fizer 100% de aproveitamento, o Grêmio chegará a 76 pontos. 76 pontos, a tendência é que o Palmeiras faça. E acho que o Internacional não chega nem perto disso. Agora, se o Palmeiras tropeçar, aí, bom, aí o Flamengo pode ser campeão, o Internacional pode ser campeão, né? Eu vejo muitas dificuldades para Grêmio e São Paulo, por exemplo. E o Inter, vale para o Inter a mesma coisa. Isso que o Inter já tem 56 e não 52 que tem o Grêmio. 53 que tem o São Paulo. O Internacional, se empatar hoje, vai a 57, né? Fica bem na frente do São Paulo, bem na frente do Grêmio. Só que em relação ao Palmeiras, ficará 5 pontos de distância e não joga mais, confronto direto com o Palmeiras. E as últimas 5 rodadas do Palmeiras nós sabemos quais são, né? Paraná, Fluminense em casa, Vasco fora, América Mineiro em casa e Vitória em casa. É quase dar tapa em cego, né? Pelo amor de Deus, com todo respeito, não é para fazer isso, né? Mas é o sujeito não poder se enxergar para se defender. Para um pouquinho, se o Palmeiras jogar o que está jogando, mesmo com dificuldades, ontem fizeram um berreiro e tal. Ontem foi um jogo em que os lances que foram marcados pela arbitragem foram normais, perfeitos. E onde houve interferência externa foi em favor do Palmeiras. Não é porque Grêmio e Internacional estão brigando com o Palmeiras que eu estou dizendo isso, especialmente o Inter. É que demoraram 1 minuto para marcar o pênalti, sendo que os dois que estavam envolvidos no lance... Chega mais, Michael, pode chegar. Os dois que estavam envolvidos no lance, o árbitro principal e o que o Arnaldo César Coelho chama de vigia, esses aí concordaram em não marcar pênalti, marcar escanteio. Tanto é que o juiz principal aponta, olha para o vigia e o vigia concorda. Então houve a interferência de um juiz que estava participando, da televisão e outros que tais. Vamos parar com essa hipocrisia aí, né? E está acontecendo de erros para tudo que é lado. Não dá mais para dizer que A, B, C foi beneficiado de uma forma tão escancarada como uma vez foi o Corinthians, que o presidente chegou a dizer que roubaram o título. Mas, onde é que eu quero chegar? Em pontos, em igualdade de condições, que todos jogam contra todos, um campeonato de pontos corridos, então acaba quase sendo justo o campeão, né? Eu digo, acaba quase que sempre sendo justo, porque tem essas coisas assim. Mas o Palmeiras, de sã consciência, se não tropeçar contra o Flamengo, contra o Santos ou contra o Atlético Mineiro, babaus. Sequência final é aquela que eu disse aqui. Mas o Inter tem uma tabela melhor. Sim, mas e aí? Quem é que garante que o Internacional vai ganhar do Ceará, no Ceará, e do Vasco no Rio de Janeiro? Mas pode acontecer com o Palmeiras. Pode, mas não é a tendência. Não tem acontecido. E outra, Leonardo Lamacchia, Geraldo Andrade e Michael Matos, que é gestor esportivo. Outra coisa, o Palmeiras não está só batendo nos pequenos, está batendo nos grandes. A tabela que tu falou antes foi fica na dúvida do Palmeiras? Do Palmeiras. Paraná. Em casa, o Fluminense, a sequência até poderia dar a sequência certinha. Não, mas tudo bem. Mas Fluminense em casa, Paraná fora, Vasco fora, América e Vitória em casa. É uma tabela boa. É uma tabela para comemorar 5 vezes o título, né? Dá para comemorar do jogo do Fluminense até o último. É verdade. Por isso que o Inter tem que ganhar hoje. E ainda assim vai ficar longe do Palmeiras, né? Ficar 3 pontos, depois joga no Rio contra o Vasco da Gama. E o Palmeiras joga o Flamengo no Rio também. Se é difícil para o Palmeiras jogar contra o Flamengo, para o Inter jogar contra o Vasco, também é. O Vasco da Gama conseguiu fazer o favor de perder para o Sport Recife. E tá ali, ó. Tá aqui, ó. Vou dar tabela de classificação. O Vasco da Gama tem 34. A rigor tem 1 ponto de poupança. Os que estão caindo, Ceará 31, tem um jogo a menos. Chapecoense 31, Sport 30 e o Paraná, que já foi, 17. O que está escapando é o Vitória, que tem 33. Então, a rigor, o Vasco da Gama tem uma tabela terrível, terrível. Quem olhar os jogos do Vasco vai ver o Vasco, a tendência é que caia, inclusive.
tabela do Vasco é uma das piores daqueles que estão lá embaixo. Palmeiras, Flamengo ganharam, o Internacional precisa vencer, ali na luta pela sexta colocação se habilitaram Fluminense, o Cruzeiro não interessa mais, o Atlético Mineiro está ali, o Atlético Paranaense está ali e o Santos, especialmente, se ganhar hoje do Internacional, ficará a 1 ponto do G6. E o Santos, nós sabemos que tem um time muito forte, especialmente do meio para frente, com jogadores gabaritados, jogadores que podem decidir a qualquer momento. Vai ser um jogo muito complicado para o Internacional, não é mesmo, senhor? Eu estava dizendo, semana de decisões, fiquei nesse jogo. Terça-feira, decisão do Grêmio, que é a máxima decisão da semana, Grêmio e River Plate. O Grêmio precisa voltar vivo de lá, tem especulações de toda ordem, até que o Everton pode viajar em voo particular e tal, amanhã. Então, o jogo é cercado de mistérios, porque a briga de cachorro não é grande, é monstros, cachorros enormes, né? E na quarta-feira tem outra decisão, que é a sobrevivência de 4 dirigentes do Internacional, né? Lá na análise do Conselho Deliberativo, dos dirigentes que foram apontados no escândalo da administração 15-16. O Emílio Ferreira, o Pedro Afatato, o Alexandre Limeira e o glorioso presidente Vitório Piffer. Tudo vai bom, bem, Rec? seu Alexandre? Seu Alexandre, meu Deus do céu. Seu Leonardo Lamac, eu falei Alexandre Limeira e ficou o último nome, né? Vou bem e feliz de voltar ao preliminar, depois de bastante tempo que eu não vim no programa. Queria saudar os companheiros aqui de bancada, te saudar e uma saudação especial aos telespectadores, em especial a torcida do Grêmio, Que horas tá embarca? ansiosa. Pois é, olha, mandei representantes, porque... Mas é a primeira vez que isso ocorre. Eu tenho uma reunião amanhã com um cliente que não pôde ser trocado e eu tenho um julgamento em Brasília quarta-feira de manhã, então eu não teria como ir a Buenos Aires. Estou com o coração apertado e partido por não estar lá. Sempre acompanho o Grêmio fora, principalmente nesses jogos. Acompanhei agora na Libertadores, só não fui a Tucumã, mas estive lá no jogo do Estudiantes. Ano passado, naquela final épica contra o Lanús. Mas o departamento jurídico está muito bem representado. Agora, Dr. Nestor Hein está lá. se decidir com o Boca, não tem cliente que te impeça de ir na decisão. Eu já avisei, né? Aquelas datas lá das finais já estão bloqueadas. Ah, né? então tá. O que te serve amanhã lá? Não, Leonardo Lamac, é diretor jurídico do Grêmio. eu acho o seguinte, olha, Rec, eu não sou muito do discurso do Simpof, né? Vocês sabem o que é o Simpof, né? O sindicato do Pontinho Fora. Sim, né? Pontinho Fora. É. Mas esse caso não é pontinho, né? Esse caso não é pontinho, mas Porque essa não é coisa de ponto em ponto, né? ir lá, arrancar um empate, voltar vivo e tal. Claro que mudou. Quem são os integrantes desse sindicato do Pontinho Fora? Mas tem milhares de representantes. Mais famosos. Eu já fui do Simpof. Eu já fui, tá? Já foi? Já fui. Mas na época que valia 2 pontos. Exatamente. Aí era bom. Aí valia. Aí sim. valia. Não, já fui até nos 3 pontos, eu até fui do Simpof no início, mas eu mudei o meu. E é bom que o homem evolui, né? O teu técnico preferido era o Celso Rotti. Hein? O treinador trabalhador. Mas eu acho assim, esse jogo especificamente do Grêmio com o River Plate, primeiro, o Grêmio é campeão da América. O Grêmio tem que entrar no Monumental de Nunes como campeão da América. Quem tem que ter medo de jogar com o Grêmio é o River Plate. Primeiro ponto. Segundo, nós já jogamos e ganhamos de 4-1 dentro do Monumental de Nunes. Num jogo há anos atrás contra o River numa Supercopa. Agora, claro, o Grêmio tem problemas na sua escalação e não vai com a sua força máxima. A partir destes fatos, eu acho que o empate é um excelente resultado. Em razão do Grêmio não estar com a sua força máxima. Se o Grêmio tivesse com força máxima, acho que o Grêmio teria que jogar, ir para cima e ganhar lá. Geraldo Andrade. Tudo bem, Rec, o Leonardo também, o companheiro Maicon que está conosco aqui. Você coloca uma questão importante, o Grêmio não vai com a força máxima. Everton, embora toda essa notícia de que o Everton apareça por lá, acho que ele está fora de cogitação. Luan, a meio pau, né, meia boca. Você acha que o Renato vai fazer uma surpresa de última hora, mudar alguma coisa em termos de contextualização do time? Olha, o Renato não é dado a fazer essas surpresas, né? Nós todos que acompanhamos futebol, ele não é dado a inventar, no jargão que a gente usa muito no futebol, a inventar. Só que eu acho que ele vai com uma escalação um pouco diferente amanhã, né? E eu acho que não deveria ir com o Jael lá, na frente, pelo menos no primeiro tempo. Eu acho que o Grêmio se mostrou muito competitivo
Quando o Grêmio teve o falso 9, os atacantes flutuando, o próprio Everton com velocidade. A defesa do River, eu vi alguns jogos agora do River Plate, ela é uma defesa boa, bem postada, mas ela é lenta. Ela não é uma defesa rápida, como, por exemplo, o Jeromel e o Kahneman, que além de bons tecnicamente, são rápidos. Então, eu acho que o Grêmio teria que ir para cima do River com velocidade. E aí tem que pensar no que fazer. Acho que o Maicon e o Cícero no meio, o Grêmio também fica com o meio de campo lento e pesado. Acho que não é a melhor alternativa. Acho que tinha que pensar em alguém ali do lado do Maicon no meio, quem sabe o Ramiro, que está de volta, mas não sabe exatamente a condição dele, mas acho que ele poderia encaixar ali no meio. Acho que o Alisson encaixaria bem, e aí pensar em alguém lá na frente com bastante velocidade, não sei se o PP, enfim, alguém com velocidade para tentar... É que só tem o PP, né? Tony Anderson, Tassiano não são tão velozes. Na verdade, tem razão. Nem o Juninho Capixaba pode ser. Pensando assim, só o PP, né? Aliás, o Juninho Capixaba jogou de ponteiro esquerdo contra o América. Que categoria. Bota invenção nisso, né? Eu falei que ele não é de inventar. Não, o Renato, quando resolve esculhambar, ele botou no mesmo jogo Bressan e Marcelo Oliveira de capitão, colocou o glorioso Caio a jogar, colocou o Juninho Capixaba de ponteiro esquerdo e colocou os meninos tudo. Aí chutou o balde, Jean-Pierre, Matheus Henrique. Aí não tinha como ganhar do América, né? Ele tentou dar uma mão pro Adilson, mas o Adilson é o seguinte, eu tenho uma frase a respeito do Adilson. A gente pega um pouquinho de cada mestre, né? O Adilson pegou também, mas a parte ruim de cada treinador. Não, pelo amor de Deus. O Grêmio pedindo para levar já na escalação. Eu sei que o Rafael Moura está vivendo uma má fase, mas pelo que eu vi, se começa com o Rafael Moura, teria alguma chance de ganhar do Grêmio. Mas do jeito covarde como jogou, não perdeu o jogo por um detalhe. O Grêmio, no final, teve posse de bola, teve domínio das ações, quase ganhou o jogo do América lá. Mas falando em gurizada, eu acho que tem razão. Acho que o PP seria a alternativa agora para esse jogo da Libertadores, que vai ser um jogo muito difícil por essa situação. O River tem um baita time, tradição não precisa falar, né? Eu já fui a... deixar para os telespectadores aqui do preliminar, eu já fui a alguns superclássicos, Boca e River, já fui em mais de um no Monumental de Nunes. Nem quer ir nesse ano, se por acaso der, não. Não vai ter esse ano. Então tá. Esse ano é Grêmio e alguém na final. Agora, se nós analisarmos pela questão mais conservadora, acho que o Grêmio, o Renato, iria com o Alisson somente, essa modificação já é na frente. Se ele não, se ele for mais conservador nesse aspecto. Isso o Luan jogando. Isso o Luan jogando, que também não se sabe a que ponto está o Luan. Daqui a pouco o Luan vai entrar no segundo tempo. Pois é, aí é o seguinte, do meio para frente, Maicon, foi boa a proposta do Maicon. Maicon, teu xará, Cícero, Ramiro, Luan, Alisson. E aí sobra uma vaga. Aí sim seria o PP. A escalação do Juninho Capixaba de titular talvez possa... Não, esse aí não tem como. Não, mas aí o PP não começou, né? Ah, sim. Pode... Mas daí o Tassiano também. Não entrou nem depois. Entrou Vico, Douglas. Eu acho que são 3 jogadores... Sábado era um bota fora. Eu acho que são 3 jogadores para uma vaga, né? Tassiano, PP e Jael. Será que não joga o Douglas, né? Acho que não. Maicon, Cícero, Douglas, 3 cascudos. Mas o Douglas tem grande qualidade técnica, mas esse vai ser um jogo de altíssima voltagem e velocidade. Eu acho que o Douglas não tem intensidade para esse Luan de falso 9? Mas eu acho que o Douglas é complicado. Pesa muito pro restante do time num jogo de altíssima intensidade como esse. Acho que não. Pela circunstância do jogo, acho que não é jogo pro Douglas também. Mas se nós formos olhar pela O Michel não jogou mais, né? O Michel... O Michel é uma baita alternativa, mas ele tá fora de ritmo. Jogo da volta. E se nós olharmos pela circunstância do jogo... Tá aí o Everton, será que tá fora? Eu acho que o Everton não viaja, né? Eu não sei. Eu coloquei Surgiu essa hipótese. Imagina amanhã, 40 minutos antes do jogo, vem o Everton na lista. Seria bom. Até vou comentar o jogo. Para mim, quanto mais craques jogarem, melhor. E o Grêmio tem que estar preparado, porque o River Plate conseguiu recuperar até o Enzo Pérez, né? Que está há muito tempo sem jogar, botaram lá contra o Colón para dar um certo ritmo para ele ficar na reserva. Não vai jogar. Está jogando com o Escoco, não está jogando o Prato, justamente para ter a velocidade essa do contra-ataque, né? Que tiveram, especialmente no segundo tempo contra o Independiente. Exatamente. Né? Bom, mas a propósito do Everton, eu coloquei hoje uma notícia que até irritou a torcida do Grêmio, que é uma notícia banal, é papai e mamãe.
O Grêmio quer saber o porquê que ele tem tido tantas lesões musculares e chegar à conclusão pode estar se alimentando mal, que está se alimentando mal. Onde é que tem o exagero aí? Isso aí é só precaução para tentar atacar o ponto nevrálgico da situação. A segunda parte da notícia é que poderia preocupar um pouco mais. O Tite ameaça convocar, e disse para essa minha fonte, o Everton para os jogos agora, esses aí caça-níqueis que virão em data FIFA e o escambau. E aí ele ficaria fora de 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Seria um escândalo, né? Se Pois o Tite fizer isso, é um escândalo. Porque já foi um escândalo Então, quer dizer, o que eu o Tite colocando- fez e a CBF fizeram em relação ao jogo do Palmeiras. Eu Agora, se coloco- fizer de novo... Eu colocando na frente, ao invés da torcida do Grêmio me xingar, deviam me agradecer. Eu estou colocando o bode na sala. Estou levantando, se tiver que abortar, que se aborte agora. Então, quer dizer, não precisa me dizer muito obrigado, mas falar da minha família aí, não, da minha excelentíssima mãe e tal, tá lá em cima, e vem puxar o pé de vocês aí. Aliás, o cara podia responder, né? Já que está tudo tão acirrado, né? FDP é quem escreve, não é? Bom, vamos lá. Eu não vou fazer isso porque eu não respondo às agressividades do Twitter, porque eu tenho mais o que fazer, tenho algumas horas de trabalho por dia, não muitas, umas 16. Mas nós paramos no Everton. Eu acho que o Everton não joga. Eu acho que tem que considerar e a gente pensar no jogo sem o Everton. Eu ia colocar uma questão antes, que o Maicon falou sobre um jogo de altíssima velocidade. Mas aí o Grêmio tem um problema do Luan meia-boca, o Ramiro meia-boca. O Leonardo Moura não joga, não está presente, o Everton não está presente. Então, se nós considerarmos que o jogo é de altíssima velocidade, o Grêmio vai ter que tomar precaução nisso aí. Daqui a pouco esses 2 jogadores vão para o campo no início do jogo e não conseguem segurar. E aí? Como é que muda isso durante a partida, né? É por isso que eu acho que o Everton não iria pro jogo, né? Esse Porque está Ramiro fora, e né? Luan estão voltando. Vai botar mais um. são Mas 3. o Alisson. E Aí mais só o falta Alisson. um, né? É. Então, o um é que está o Leonardo levantando, que não seja o Jael. O que está faltando que seja o PP. E nenhuma crítica É que o ao Marinho Jael. também Eu tá acho que é o lesionado. sistema Só de pela jogo. característica do... Isso. Se o Eu acho que Marinho o Jael tivesse poderia... condições, hein, não seria o dia dele desabrochar? Perdeu muito espaço o Marinho, né? Ele não Marinho já é jogando. quase pensamento mágico. Eu acho que o Renato não colocaria o Marinho, porque não vem jogando, né? Não colocaria Não agora sei num se jogo foi- tão decisivo. Não sei se foi o Heraldo Herman que disse aqui. E eu concordo um pouco com ele. É que está faltando qualidade para o Marinho. Mas o tal do O quebrador... Heraldo ou o João Patrício? O Heraldo. Eu fui dizer o Marcos Herman. Não tem nada a ver com nenhum dos dois. O Heraldo fui até no velório. Isso, inteiro. né, que tele- O Heraldo- Marcos Herman, não sei se foi ele que disse aqui. O Marcos Herman disse o seguinte: jogador agudo, ele sofre muita pressão. E sofre muita crítica. Porque ele às vezes quer passar até no meio. E ele lembrou de um episódio, foi o Marcos Herman. Lembrou de um episódio aqui do Kaká, que a torcida do São Paulo vaiava no começo, porque ele é assim, ó, ele é vertical, né? E era, né? Porque agora já largou. E tem um pouco a ver, só que está faltando qualidade, porque tu pode perder 1, 2, 3 lances, mas tem uma hora que tu tem que muito engrenar. tem que passar, né? Eu acho que é exatamente isso aí, Rec. O Marinho é o seguinte, ele O se Heraldo, Deus o tenha, né? O Marinho ele se destacou só em time pequeno, né? Quando ele foi para time grande, ele teve dificuldade. Pro estilo de jogo do Grêmio, o Grêmio joga com a bola, né? Com passe, com infiltração. Ele tem essa dificuldade de trocar a bola. O negócio dele é pegar a bola e ir em direção ao gol, né? Então, se tem que fazer um facão, se tem que fazer uma tabela, eu acho que ele já tem um pouco mais de dificuldade. Agora, Então você está dizendo que o Marinho foi contratado já sabendo que seria banco. ele veio para jogar, né? Porque era para dar uma alternativa de jogo, diferente. O que se debatia o ano passado, ou esse ano, quando o Grêmio começou a empatar, empatou 5 de 0-0. Contra o Fluminense, contra o Internacional, contra o Paraná, contra o Atlético Paranaense. E tem mais uma, que eu não recordo agora. Faltava o quebrador de linhas, o cara que tivesse drible, o cara que tivesse essa verticalidade. E aí se contratou o Marinho. Né? Mas aí ele não rendeu o que a direção esperava, né? E do outro lado tem o Everton que está cumprindo esse papel. Então acho que o Marinho nesse ano não vem rendendo o que se esperava, né? Talvez pro ano que vem, com pré-temporada,
com ele com mais tempo de casa, eu acho que ele pode melhorar. Eu sinto assim um certo pavor em relação ao primeiro jogo. Ah, mas esses caras têm isso, tem o Palácios que joga bem, muito, tem o Pitt que joga muito, tem o Skok que está numa grande frase, tem o outro atacante, que me fugiu o nome agora. Tem o Lucas Prato, tem Skoko. E tem o que joga mais na beirada, daqui a pouco eu me lembro. Quer dizer, tá bem, mas o Grêmio também tem Everton, o Grêmio tem Luan, não tem o Luan agora, mas tem o Alisson numa grande fase. E volto a frisar, o Grêmio é o atual campeão da América, está claro. em 4º lugar do Campeonato Brasileiro, que hoje é muito mais competitivo e exigente que o Campeonato Argentino, né? Agora, claro, uma semifinal de Libertadores é que nem a gente diz quando tem Grenal. Por que no Grenal, independentemente de quem está melhor ou pior, se iguala? Porque é um clássico. Né? E é um clássico do futebol sul-americano. O River é um time que tem muita camisa, muita tradição. Eu ia contar, né? Nesses super clássicos com o Boca, fica um espaço vazio, Rec, na torcida, atrás Borré de uma é o das... jogador que eu queria lembrar. Quem? Borré. Ah, sim. Está numa grande fase. Tá? Isso. Fica atrás de uma das goleiras do Monumental de Nunes um espaço em branco. A 5 minutos de começar o jogo tem um espaço gigante delimitado, branco, e acima desse espaço em branco tem o painel eletrônico do Monumental de Nunes, que tem uma frase escrita "Lo más grande lejos". É o slogan do River Plate, né? O mais grande longe, né? São miúdos, né? Mais grande lejos. E aí os borrachos de Tablon, que é a torcida forte Vou colocar deles, lá na entrada de Lagoa Vermelha. La más grande La más grande lejos. lejos. Só para provocar a vacaria. Então, assim, e a torcida deles entra, faltando 5 minutos, e incendeia aquele estádio, que é um estádio que cabe 60 mil pessoas. Né? Mas eles estão respeitando bastante o Grêmio, né? Eles Claro, estão concentrados fora de Buenos Aires. Sem dúvida, tá focadíssimos. Bem O Grêmio já no jogo, tirou né? do caminho aí Independiente no começo do ano. Tirou o Estudiantes, o Atlético Tucumã. O quarto é esse River Plate que o Grêmio tem que tirar. E se vier, o Boca ainda será um quinto. Aí tem que ganhar 3 taças. Tem que ganhar 3 taças. Imagina. Ganhar de Recopa, 5 argentinos. Libertadores e mais o argentino. Dá 3 taças. Não, e o Grêmio, ele tem um grupo que tá muito pronto, tá sempre acostumado com decisão, né? Então vai chegar lá e vai jogar de igual para igual. E um duelo importante também são dos treinadores, né? Os 2 treinadores já estão com um bom tempo de casa, os 2, e os 2 foram campeões como jogador e... Os 2 têm muita moral. Tem. Os 2 treinadores têm muita moral com a torcida e com a opinião pública. Né? O treinador do River também. Os 2 são considerados craques fora de campo. Leonardo, também. Com relação ao Campeonato Brasileiro, o Grêmio é focadíssimo na Libertadores nesse jogo amanhã. E como é que fica o brasileiro, na sua opinião? O Grêmio vai ter que levar aí entre os 4 dentro do possível? Eu acho que o Rec destacou bem, né? Esse empate aí com a América, as pretensões de título ficaram muito difíceis, né? Muito difíceis. Até porque eu acho o seguinte... Quando 100% é pouco, não tem o que fazer. Ontem eu estava avaliando, eu acho que o Flamengo tem uma boa chance no Campeonato Brasileiro. Claro que tem. Porque o Flamengo tem um bom time, deu uma caída aí depois da eliminação na Copa do Brasil. Mas agora acho que é o Diego que está voltando, né? Voltou agora. Né? O Diego que voltou. Então tem um bom time. O Diego estava na reserva, ele não estava lesionado. Voltando tá a melhor forma, voltando a jogar. Então eu acho que o Flamengo tem uma boa chance aí. Eu acho que o Grêmio vai ter que buscar alguma coisa ficar entre os 4. Agora esse papelão fez o Diego Alves. Eu ia levantar essa questão agora. Né? Que barbaridade. Vai ser demitido por justa causa. Você que é advogado e dos bons. Né? O que faz o cara que se nega a trabalhar numa hora decisiva, que pode salvar o ano do Flamengo, pode ajudar a salvar a história futura do Flamengo, aí, porque tem Libertadores do ano que vem em jogo, possibilidade de Mundial via Libertadores, né? Ganhar o dinheiro do brasileiro, estabilizar o elenco, a vida do técnico mesmo está em jogo, quer dizer, um monte de coisas, e eles, não vou, para a reserva não vou. E outra ofensa ao colega, né? Essa naba aí é titular e eu na reserva? Ele falou isso? Não. Tá. Não é que o César? Quase. Se fosse um outro, é que se tem um outro do tamanho dele, ele ia. Sim. É porque era o César, que é criado na base. O jurídico do Flamengo se reuniu hoje pela manhã para tentar encaminhar essa questão aí, né? Mas realmente cabe
penalidade bem forte, né? O problema que eu vejo esse é internamente, porque saiu Parece que estaria acertado com o São Paulo já. Pois é, aí... Daqui a pouco, Tá São forçando. Paulo gosta disso. São Paulo gosta. Gosta de uma ruim. Deu uma rasteira uma vez no Inter, o negócio do Miranda, depois tomou uma do Oscar também. Mas eles Agora o São gostam. Paulo é o grande cavalo paraguaio do campeonato, né? Tu lembra o que o Muricy fez com o Hugo aqui dentro do Olímpico? O Hugo, aquele que jogou no Meia. Grêmio também, né? Sim, abraçou o Hugo, saíram abraçados, negociando onde é que foi o Hugo no ano subsequente. É verdade, São Paulo. é verdade. É verdade, não lembrava, agora tu lembraste. No Olímpico ele fez isso. É, O mas Muricy que é todo... o Flamengo e São Paulo estão em momentos completamente distintos no campeonato. Né? O Flamengo, eu acho que ele se candidata ao título também porque ele está em ascensão. Para mim só tem chance se ganhar o confronto direto. Senão tá Ganha do morto. Palmeiras. A tabela deles é mais decisivo, é jogo difícil. decisivo. E ainda ganhando o jogo vai ficar atrás do Palmeiras. E o São Paulo, ao contrário, né? Vem em um momento totalmente de queda. Não ganha de ninguém. Bateu no teto, né? É. Não anda mais do que aquilo. Agora a tabela do Internacional. 43 dias, 44 Sem vitória. sem vitória. A tabela do Internacional também não é das mais Não, difíceis. não, A é tabela boa, fácil. mas tem os pega-ratão, né? Ceará, Botafogo. É, Vasco fora, que jogando fora. a vida, né? É. Que o Inter tá se atrapalhando fora de casa também, né? Tá pegando times do lado de baixo da tabela e não tá vencendo. A tabela do Inter, na teoria, é uma tabela também boa. Só que tem que chegar lá e ganhar, né? Mas que Aí tem o Paraná também, que é a última rodada. Última fora. rodada. É. Mas que joga sob pressão. Por exemplo, esse jogo de hoje com o Santos, o Internacional precisa ganhar o jogo, né? Ganhar. Se não vencer o jogo, ele também já fica pressionado por equipes que vêm atrás, né? Aí o Flamengo já passou, aquela coisa toda. Os próprios- E o Internacional também, eu acho que meio que chegou num limite também. Não anda muito mais do que aquilo ali, né? Agora esse campeonato tá muito interessante nesse Tá. aspecto, porque tá muito embolado lá na frente. Ninguém pode festejar nada. Ninguém pode festejar antecipadamente e ele tá até o último momento emocionante. E lá na parte de baixo da tabela também tá embolado. Não, na parte de baixo tá pior ainda. É, porque aqueles que tu falasse ali com 33, 34, esses todos Todos aí... Jesus chama. Eu acho que do Bahia para cima, que tem 37, ok. Agora, do Corinthians para baixo, o Corinthians tem 36, o que muda um ponto? Agora muda bastante. Tá, deixamos o Corinthians fora também, então vamos pegar do Botafogo para baixo. Vamos deixar o não cai, né? Nós Corinthians. estamos falando de quantos? Do Botafogo para baixo? 7 times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um já foi. 7 para não chegar nessas 3 vagas. 7 disputando 3 vagas. Disputando para não querer as Sim, vagas. disputando para sair das 3 vagas. É isso aí. De cima para baixo, Botafogo 35, Vasco 34, América 34, Vitória 33, e aí vem os que hoje estariam caindo. Ceará 31, Chapecoense 31, Sport 30, Paraná 17. O Paraná já foi, porque se fizer todos os pontos, o Paraná chega a 41. E hoje o cálculo está indicando 42,5, 43 para arredondar para cima. Né? Então, o aproveitamento hoje é generoso. 42, Agora, olha que 43 interessante, pode né, escapar. Rec? Olha que interessante. O Paraná é um clube que não tem quase nada em termos assim de força de torcida, né? Nada. Nada. E o Ceará é um clube fortíssimo, né? A torcida do Ceará, o Ceará é um time querido. Tem muito sócio no Nordeste. Exato, não só no Ceará, mas em todo o Nordeste, né? E estão numa situação Terrível. muito próxima. lá Perdeu embaixo. 2 na sequência. Que o Ceará começou muito mal o campeonato, né? Ele foi começar a recuperar a pontuação depois que o Lisca foi pra lá Tinha Tá 3 acertando, pontos. hein? O Lisca tá acertando, hein? O Ceará. E o Ceará tem um jogo a menos, se a gente for pegar. Se ganhar o jogo a menos, quem estaria caindo hoje é o Vitória. Só que a tabela do Ceará também é bem complicada. É complicado. Que também é um time muito popular, o Vitória. Muito Sim, popular. também. E tem o Carpegiani, que é um bom técnico. Também. Ganhou fora. É. Então, Foi roubado escandalosamente aqui no Beira-Rio. Tu acha? Escandalosamente. Teve um pró e um contra no jogo. Mas o pênalti foi realmente escandaloso, né? Fora da área. Tem até uma piadinha da internet que fizeram assim. Deu uma esticada na área, assim. Arredondaram a área. Aliás, tem uma pessoa que eu conheço, que é gremista, que ela mexe e diz assim, quando o Inter está perdendo, o juiz vai levando o jogo até 51, 52, 53. Mas agora até todos os jogos fazer estão o indo a jogo. 50. Hein? Depois da Copa do Mundo, É. quem não der 5
foi abobado. Antes era um absurdo, né? Agora, depois da Será Copa... que o futebol perderia muito a emoção se fosse que nem o basquete, marcando na parada de bola, trancando o cronômetro? Mas já estão parando agora para ver vídeo. Acho que vamos chegar nisso aí. Pois é, né? O E futebol... tem o futebol de salão, que é assim, né? O futsal é assim, né? O futsal é... Falta Para o 5, cronômetro. né? Falta 5 segundos, Aliás, o cara no tem esperança. futsal ele decide em 1 segundo, né? Aliás, rapidamente, Basquete? final de semana teve em Gramado o Campeonato Gaúcho de Futsal, quadrangular final, sub-9 em Gramado. Sub-9. Tu já tá atacando no berço. Já. Estivemos lá transmitindo esse Viu jogo, só? né? O Arsenal de Não Me Toque, Novo Horizonte, Santa Maria, Internacional de Porto Alegre, que tem um projeto do futsal muito interessante. E, na verdade, o projeto deles começa no futsal para usar no campo depois. É um projeto bem interessante. Sabe quem é que né? tem isso? O Ortiz é um dos que trabalha com Não, isso. não, mas sabe quem é que tem não. no Brasil? Santos. Santos. tem. O Muricy vive falando isso. É. Que vários jogadores foram pinçados do salão e colocados no futebol de campo Exato. com 14, 13, 15. Quando está no auge já do desenvolvimento da parte técnica, aí vai para a parte tática e física do futebol. Alguns se adaptam, outros não. Mas dá uma ideia de drible curto. Exato, espaço, porque a quadra é bem menor, né? E participa muito do jogo. Nossa. Não pode se omitir. Toca muito na bola. Se o jogador leva vantagem, quem vem do futsal, por isso. Além da habilidade... Drible curto. Drible curto, vai participar muito do jogo. Às vezes, no campo, com 11 jogadores, campo grande, ele vai tocar na bola pouco, né? Vai tocar ali 5 vezes, quando é muito pequeno. E no futsal não, vai estar participando sempre do jogo. Está permanentemente exigido. Sempre. Vou perguntar pro Bruno para pesquisar aqui. Eu não sei se algum outro jogador atuou em 800 jogos com a camisa do Cruzeiro. Ontem o Fábio completou 800 jogos com a camisa do Cruzeiro. É muito jogo, hein? É muito jogo. É um impressionante. baita goleiro, né? Não teve muita chance na seleção, mas é um baita goleiro. Isso prova que ele não se lesiona muito também, né? Também. É. Verdade. Um baita Eu goleiro. posso estar dizendo alguma bobagem, mas pelo que eu me lembro, eu ouvi 800. O Marcelo fez quanto agora no Grêmio? 400, né? Em poucos. E já está há tempo. O Marcelo está desde 2005. É. E o Fábio não começou lá, né? Começou no Vasco. Mas foi logo, foi cedinho. Foi pra lá. cedo. Foi cedo para lá, foi cedo. Ontem eu também estava vendo, a propósito de jogos e tal, estava no intervalo do jogo do Flamengo, acho, contra o Paraná, estou vendo na televisão, e entrou um narrador empolgado, chamando os gols da rodada e tal. Vamos lá! Agora, e ele meio que narrava os lances de novo, né? Agora é gol do Sport, olha lá, gol do Vinck e tal. Aí ele tocou ali. Cláudio Vinck, filho do Luiz Cláudio Vinck. Quer dizer, é sobrinho e o nome do rapaz é Luiz Carlos. E o pai é Sérgio. Errou tudo. Misturou tudo. Pô, mas o Luiz família. Carlos Vinck é um cara famoso, jogou na seleção brasileira. Mas, e a respeito de... Lilica. Apelido do Luiz Carlos Vinck. Lilica. Se for o Filipão que apelidou. Não, foi o Filipão que consagrou, né? Eu me lembro de grandes jogos, grenais, o Luiz Carlos ali na direita. E eu acho que eu era guri, o ponteiro esquerdo do Grêmio era o Jorge Veras, que jogava em cima dele. Sim, mas o Jorge Veras... Em 89, isso. 87 já foi campeão. O Grêmio Show. Não, antes com o Filipão e com o Celso Rotti, em 87 o Jorge Veras já foi campeão em cima do Vinck. O Inter tinha uma grande defesa, Tafarel, Vinck. Eram uns duelos. Pinga, Aloísio e aí na esquerda jogaram vários. O Aloísio era um baita zagueiro que o Internacional tinha mesmo. E tanto O Grêmio tinha o Luiz Eduardo, que era um zagueirão também. Naquele Grenal de 87 que o Fernando lesiona o Pinga, o técnico era o Filipão e o preparador físico era o Celso Rotti, 1987. E o Grêmio tinha, naquele meio campo, o Cuca, o Cristóvão chegou no final de 87, jogou em 88, Cristóvão, aí o Grêmio Show, Valdo, Lima, Jorge Veras, Bonamigo. E depois, Casemiro na lateral esquerda, que depois jogou no Internacional. Logo depois o Paulo Egídio também jogou no Grêmio, pouco depois. 89, 90. 89. Acho que Mas 88, no final de 88, o Paulo Egídio já estava chegando. 89. O Assis jogava naquela O Assis jogou também, mas o Assis brilhou foi em 89. Era uma meia cancha. Com aquela primeira Tem Copa uma do Brasil. história do Assis muito interessante. Nós, na época, eu estava no interior, em Alegrete, e viemos fazer esse jogo. E tinha um repórter nosso, Laíra Almeida, que
foi muito tempo correspondente aqui em Porto Alegre também, e ele foi descrever o lance e esqueceu o nome do Assis. Aquele miliquinho que parece um miliquinho, com o corte de cabelo do Assis. Foi muito interessante isso aí, miliquinho, o cara jogava muita bola. Né? 633 tem o segundo do Cruzeiro. Zé Carlos. 633 jogos. E o primeiro, que é o Fábio, tem 800. 800. São 167 jogos a mais, uma coisa assim. E o Fábio, ele joga mais vezes, né? O Zé Carlos jogou de 65 a 77. Né? O Zé Carlos jogou naquele título que o Internacional ganhou do Cruzeiro, era ele o meio-campista. Já voltamos. Empate sábado manteve o Grêmio fora do G6 e a 1 ponto do São Paulo, que é o 4º colocado. Diferença para o líder agora é de 10 pontos. O Palmeiras tem 62 e o Grêmio tem 52. Terceiro jogo seguido sem vitória no Brasileirão, e é por isso que o Grêmio não briga mais pelo título, embora o Renato tenha dito depois do jogo que briga. Foco agora é na Libertadores. Tricolor viajou à Argentina ontem sem o Everton e o Léo Moura. Léo Gomes será o lateral direito titular. Groi e Cortez estão recuperados e confirmados para a partida, enquanto que Ramiro e Luan viajaram, mas ainda são dúvida. E o Renato chegou a dizer depois do jogo que o Luan não iria viajar. Ou ele se recuperou de uma forma milagrosa, né? Que o Renato chegou a tocar uma flauta, os outros lesionados vocês descubram. Ou era Miguel. Ou era Miguel. Uma das duas. Posso contar uma historinha aqui? Claro. O Geraldo falou da Rádio Alegrete, né? Sim. Aí eu me lembrei uma história conhecida no meio do futebol da Rádio Camaquã, um narrador tava jogando Camaquense, Grêmio, uma coisa assim, e ele narrando a partida, Dorinho para Paulinho, Paulinho para Dorinho, e aí tomou um choque do microfone e gritou, né? Falou PQP, essa coisa tá dando choque. E aí o repórter de campo entrou e disse: alô, desculpa pela cagada do nosso colega. Foi arrebentar e piorou. Exatamente. Isso aqui, ó, tem aquela história famosa do Rio Branco, né? Aí vem o gol da consagração, o gol da história, o gol não sei do que. PQP chutou pra fora esse E tem outro que tava chovendo muito em Campos e ele dizia: olha, um dilúvio aqui no estádio, aqui em Camaquã, chove cântaros. Agora vamos com o nosso repórter de campo, fulano de tal, e aí? Aqui também chove horror. Os caras estão no mesmo estádio. Sim, ele pior ainda, porque estava na chuva. Não, tem um repórter, velho repórter, né? Que agora é comentarista e tal, apresentador, que num dos tantos tubos da vida, eu, repórter, antes que se especule que seja outro, sou eu mesmo. 1986, eu era plantão de estúdio em 86, no começo, fazia plantão de estúdio e reportagem. Produção e também ia fazer setor. Jogava em todos. Jogava em todos. A Rádio Guaíba tinha bem pouca gente na época, então tinha que tentar recuperar a rádio e tal, aquela história de sempre. Né? Que era o plantão clássico aquele nessa época? Antônio Augusto. Não, e depois do Eu era o reserva do Antônio Augusto, depois do Antônio titular. Augusto. Érico Sauer. Tinha o Érico Sauer. Érico Sauer e o Antônio Augusto eram juntos. E na Gaúcha Raul Moró. Era o Ítalo Gal, né? Raul Moró e Ítalo Gal. Ítalo Gal. E eu fui plantão, concorrendo inclusive com o Ítalo Gal e tal. E entrei no lugar do Antônio Augusto. Eu era reserva do Antônio Augusto, e um dia resolveram dispensar o Antônio Augusto e eu virei titular. Mas aí continuei fazendo reportagem também, porque era o que eu queria fazer. E aí me botaram a fazer um tour, Inter de Limeira e São Paulo. Aí o Nelsinho, aquele lateral esquerdo do São Paulo, fez um pênalti no Tiba. E o juiz deu o pênalti ou não deu o pênalti, não sei o quê. Aí me chamaram para dar o depoimento. E não tinha vindo o replay. E eu disse, pênalti! Um escândalo a falta do Nelsinho. E aí veio o replay. E eu estou olhando o replay. Eu disse, isso num primeiro momento. Depois deu para ver claramente que os jogadores... Só faltou dizer, eu estou fazendo pela televisão, né? Sim, mas o primeiro deu escândalo, pênalti. Isso num primeiro momento. Depois deu para ver que o jogador se joga absurdamente. Já voltamos.
Internacional enfrenta o Santos hoje às 8 da noite no Beira-Rio. Equipe precisa vencer para retomar a liderança de apenas... A diferença, melhor dizendo, de apenas 3 pontos em relação ao líder Palmeiras. Potker e Camilo estão fora. Defesa terá o retorno de Rodrigo Moledo, ou seja, o Inter vai com todos os titulares à disposição. Os desfalques são de banco, né? Potker e Camilo. No banco, Rossi volta a ser alternativa. Fora de alguns treinos da semana, Dourado e Damião também devem atuar. Então ganha fácil. É? Então ganha fácil. É. Bah, hoje é um dos jogos mais difíceis, se não o mais difícil do Internacional. Ah, para! Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes, Damião, expectativa é de mais de 40 mil espectadores. Agora, de jogo segunda-feira de noite é pra matar. Eu acho péssimo segunda-feira de noite. É terrível. Né? Cara, Segunda-feira às tá vezes começando a esquece que tem semana. jogo. Sabe que tem alguns que não são tão ligados que esquecem do jogo. É. Eu acho muito legal sexta de noite. Sexta de noite eu acho que tinha que eu sei que tem O os cara jogos pode sair para jantar da depois. Série B, 7h30, 8 horas. É, e o jogo do sábado de noite é legal também. É um bom Sábado programa. tu gosta? Sábado de noite eu gosto. Eu acho. Domingo da manhã é um horário que tá bem legal Também. pra torcida, né? Esse está confirmado já. Né? Também. Mas o jogo do Inter e Santos é um dos jogos mais importantes da rodada, né? E jogaram para uma segunda. Então é complicado. Internacional contra o Vasco agora é sexta-feira que vem. Né? Sexta-feira em função da eleição, né? Eles estão antecipando todos os jogos. Vai ter jogo sexta e sábado. O Grêmio joga sábado, eu vou E comentar esse depois jogo. na Grêmio segunda, e Sport. E na segunda tem também. Grêmio e Sport é 4h30 de sábado, se não estou equivocado. O Moledo volta hoje, né? Na defesa do Internacional, acho que é uma volta muito importante. É importante. A zaga com Moledo e Cuesta é uma zaga que encaixou O perfeitamente. Lamaque disse uma coisa interessante, que o River é que teria que temer o Grêmio. O Grêmio adquiriu estabilidade quando arrumou a zaga. E o Inter, a mesma coisa. Não tinha Cristo que salvasse a defesa do Internacional. O Inter ficou um tempão sem tomar gol. E jogando bem, porque o Cuesta ele dá uma opção ofensiva muito boa. E o Moledo Dourado logo, também, quando vai para cabecear, ele é perigoso. Moledo logo que chegou foi contestado, lembra? Foi. Demorou um pouquinho a encaixar mesmo A entrar no alguns ritmo, jogos. né? Agora, se há uma coisa que o Filipão entende é de defesa. E o Filipão chegou a chamar o Moledo numa dessas convocações de caça-níquel para a seleção brasileira. Né? E tu sabe que eu vou fazer uma observação que não é crítica ao Internacional. Em geral, o Grêmio, qualquer clube. Eu acho que essas coisas, às vezes, de tu repatriar jogador que já jogou e volta, normalmente não dá certo. Mas alguns exemplos estão quebrando essa lógica. O Moledo é um exemplo. O presidente Romildo disse aqui quinta-feira que se estiver perfeitamente entrosado no sistema do clube, nas intenções do clube, no que o clube pode pagar, ele não é contra. Nós estamos perguntando do Pedro Rocha. Né? Mas ele disse que tem uma informação que o Cruzeiro vai pagar um caminhão, bem parecido com o dinheiro que o Grêmio vendeu. Ganhou a Copa do Brasil, entrou dinheiro no caixa, né? E baita premiação. 50 milhões, né? No total, 60.900. 50 só aquele jogo. Muito dinheiro, né? Imagina o velório, que não deve ter sido no Corinthians naquele dia. Em casa, com interferência da arbitragem, dá para discutir, teve o gol do Pedrinho. Agora o Jair Ventura está recebendo alguns recados da vida, assim, né? De derrotas e de dificuldades que ele está tendo. É verdade. Isso faz parte do amadurecimento, né? Porque eu acho que ele tecnicamente ele é um bom treinador, né? Mas eu acho que às vezes no campo emocional ele eu acho se que equivoca. tecnicamente sim, mas eu acho que ele não tem maturidade ainda para assumir uma equipe do tamanho de um Corinthians, por exemplo, como foi o próprio Santos. Ele se deu bem anterior, ele estava no Botafogo, mas aí é o ambiente, sim, né? Onde se criou o pai, onde ele também se criou. Não, e aí ele foi extremamente prepotente em algumas entrevistas que deu, né? Como se o Botafogo fosse a oitava maravilha do mundo naquele campeonato, foi bem, mas... E aí... Ele tem o narizinho meio empinado. E aí foi para o Santos, não se deu bem e agora perde a Copa do Brasil. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Hélio Coimbra sempre nos assistindo aí. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Fala com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br.
Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Padaria Laude, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laude. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laude, Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. Geraldo, você acredita que o Inter ainda pode ser campeão? Eu acredito se passar hoje pelo Santos, se vencer o Santos hoje, eu acredito. Mas se não vencer, eu acho que também está... Empate, você joga a toalha. O empate, o Internacional não chega lá, né? Tem que vencer o jogo, empate não. Michael Matos. Concordo, tem que ganhar o jogo e ganhar fora também, né? Tem que ganhar hoje, ganha fora e aí entra na briga. Eu concordo contigo, acho que o Inter tem que ganhar as duas, do Santos e do Vasco. Porque aí pode ficar junto com o Palmeiras se o Palmeiras perder pro Flamengo. Porque na verdade não são 3 pontos, né? Porque são 4 pontos. Porque o Palmeiras tem nos critérios. Não, agora são 7 pontos. São 7. Eu já tô contando com a vitória. Né? Então o saldo do Palmeiras é muito melhor. Então o Inter vai ter que ganhar mais uma. Eu acho que tá para o jogo do Inter hoje com o Santos, tá para o jogo do Grêmio com o Palmeiras na semana passada. Ou ganhava ou estava fora da briga pelo título. E aí perdeu, acho que ficou fora. Não sei se você concorda, Lala. Concordo. Se ganhar hoje tem alguma chance. Espero que não ganhe. O jogo é complicadíssimo. Bruno Henrique, Gabigol. Espero que não ganhe e não tenha nenhuma chance. Tô secando fortemente. O Santos tem um Mas diferencial. Não tá assustado. Ele tá numa ascensão, né? Não, por enquanto não. Então, como é que é? Não, digo, o Santos, o diferencial é que ele está numa ascensão, né? No clube está crescendo. No retorno, eles, se eu não me engano, eles são segundo ou terceiro no retorno. Se pegar só o segundo turno. O Ceará, que tinha um bom retrospecto, já está em 7º no retorno. Já está... O Ceará vai ter que fazer um crimezinho aí fora de casa, porque só jogando em casa e ganhando de vez em quando. Perdeu para o Botafogo, perdendo pênalti, né? Sim. O dia hoje já está fora dessa... Né? O Ceará melhorou, né? Mas ele teve que correr muito atrás. Empatou com o Botafogo, perdeu a chance de ganhar. O Vozão. Mas também não está sendo fácil quando o Ceará perde, né? Ontem, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, o Ceará quase ganhou o jogo. Teve lances para ganhar o jogo. E até na próxima rodada agora do Ceará, o Ceará vai enfrentar o Cruzeiro, no meio da semana. O Lisca, ele foi expulso. Mas fez aqui? Quando fez expulso? O Lisca e o Márcio Ram foram expulsos. Então, Marcelo Rospide, que é auxiliar lá, possivelmente ele que fique na beira do campo nesse jogo contra o Cruzeiro. Você sabe o que tem na última rodada? Não. Ceará e Vasco. Jogão. Ou, se o Vasco já estiver fora, podia até entregar No Ceará? o jogo. No Castelão? No Ceará. No Ceará. Aí a torcida vai com tudo. Eu acho que o Ceará não cai, né? Aliás, eu torço muito. Eu também torço que o Ceará não caia. Lisca. Eu acho que o Lisca tem um apelido de Lisca louco, cabe bem mesmo dele. Mas e o Vasco é uma equipe completamente desorganizada, né? Sem planejamento nenhum, não tem nada. Né? Problemas políticos internos gravíssimos, desorganizada. É uma pena, né? Uma história que tem esse clube, mas a própria diretoria do Vasco consegue fazer isso. Tem alguma bronca para resolver lá no jurídico, não? Não, tudo andando bem. Aliás, me oportuniza, né, Rec, até de parabenizar todos os integrantes lá do Departamento Jurídico. Não vou me auto-parabenizar, porque também sou integrante, mas a gente está fazendo um trabalho muito legal lá, capitaneado pelo Nestor Heine, com toda a equipe lá, o Jorge Peterson, Guilherme Pararam Stumpf. de brigar com a Comebol? Paramos. Agora está tudo em paz. Agora a gente só quer ganhar mais essa taça da Libertadores, aí tá tudo certo. Se precisar, você senta em campo de novo. Claro, sem dúvida nenhuma. Então tá. Valeu, obrigado, Lavac. Obrigado, um abraço, boa semana. Às 19 horas tem mais com Cadeira Cativa.